Para quem ainda não viu, eu vou deixar aqui na sequência a chegada mais comentada dos últimos tempos numa prova de triatlon. Para quem não viu, o vídeo vai estar aqui na sequência, e na sequência do vídeo eu vou deixar para você a entrevista que nós fizemos com os dois protagonistas que fizeram dessa chegada a mais comentada do nosso Instagram, com mais de 3 milhões de views já em todas as nossas redes. Hoje eu vi algo que vale mais do que qualquer pódio. Em uma prova de triatlon que valia premiação em dinheiro, a disputa estava intensa. No ciclismo, o atleta que liderava acabou dando uma volta a mais. O segundo colocado percebeu o erro, mas seguiu seu percurso normalmente. Na prática, ele assumiu a liderança. Estava prestes a cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Mas ele sabia que, por direito, aquela vitória não seria justa. Sabia que o outro atleta só estava atrás por ter pedalado uma volta a mais. Então ele fez algo raro. Antes de cruzar a linha de chegada, ele parou. Esperou o adversário se aproximar e deixou que ele cruzasse em primeiro lugar. Em uma prova que valia dinheiro, o caráter falou mais alto. O espírito esportivo falou mais alto. Porque no fim das contas, mais importante do que vencer é vencer do jeito certo. E quando o certo é certo, não existe dúvidas. Fique agora com a nossa entrevista. Aí. Até porque o Viana tá com compromisso aí, né, Viana? Eu tô no meio do clube aqui, vim treinar e tô com a família agora aqui. Ah, que maravilha. Viu? Ó, até pra gente ir meio que direto, assim, meio que num bate-papo de boa, vocês assistiram, né, o videozinho da entrevista, né? Sim. Ah, ficou bem massa. Ela falou assim: eu já tô falando com os dois aqui. O Gustavo, a menina que faz, eu não sei o que ela faz no mesmo lugar que você faz, não sei se é fisioterapia ou alguma coisa assim, que é a menina da RPC que faz. Ah, é do Rodrigo. Do Rodrigo é amiga dela, que é meu físio, e aí o Rodrigo passou meu contato para ela e me chamou. Isso. Aí já chamou e falou, já tô. Aí depois ela falou comigo, ó, já tô em contato com o Viana também, já vai dar um bate-papo legal. O que foi isso para você, essa parte dessa volta extra? Sim, então, para mim era 10 voltas completas, e no regulamento estava isso também, né, 10 voltas completas, só que eu fiz a 10ª volta inteira. Então, por exemplo, eu estava quase abrindo a 11ª já, e no caso, eu tinha que fazer a 9ª completa e já entrar, né? Aí daria os 20K. Só que eu fui pelo Garmin, e o Garmin ali no lap que você dá, eu até mostrei pro Viano, cara, lá que tava certinho as 9 voltas, então se eu apertasse mais uma vez, daria a 10ª volta. Tava com 21.700. Aí eu só fui perceber que tinha acontecido isso quando eu vi o Viana na T2 lá. Eu falei, ué, como que o cara tá comigo aqui já, sendo que eu tava um pouquinho na frente dele. Aí uma outra parte que eu já posso adiantar do Viana foi que eu vi passando, gritando que nem um doido. Pô, deu uma volta a mais, deu uma volta a mais. Foi isso mesmo, Viana? Foi, eu tava contando bem certinho ali, né? Então, já tem experiência com esse tipo de prova aí, sempre dá alguma adversidade, alteração no número de voltas do pessoal aí contar, é comum acontecer, né? A gente tá concentrado na prova e às vezes conta errado, é natural, né? E eu tava contando, e a hora que eu dei a primeira volta, eu já vi que no meu Garmin deu 1950 a volta. Então, ou seja, quando desse 19 alguma coisa, eu tinha que estar entrando, né? Que não ia fechar gravado. Então, aí eu tava controlando, cada volta eu olhava ali tudo. E a hora que eu vi o Gustavo descendo ali, eu tava indo fechar a 10ª e ele tava descendo, aí eu falei, ixi, errou. Deu ruim, deu ruim. Até parei de pedalar um pouco, até tirei o pé. Eu que tava ali perto da entrada da transição, que eu vi você passando e passou doido, surtado, gritando, deu uma volta a mais. Eu falei, bicho, que merda que deu aqui. Opa, o que aconteceu? O que aconteceu que deu ruim? Aí depois eu acabei vindo o Gustavo já voltando para T2 ali, mas aí você já tinha entrado. E aí como é que foi essa decisão nesse momento que já foi o que tão viralizou pra gente aqui? Até então, para mim, eu pensava, pô, ganhei, já era, vou sair correndo na frente, vou ganhar, né? Saí que nem um doido, correndo. Me enrolei um pouquinho na transição, inclusive, a Palmeiras não entrava, daí o tempo do Gustavo chegar e falar, ô, Viana, você tá errado, não sei o quê. Eu falei, o Luciano ali falou, Viana do céu, o que você tá fazendo, cara? Eu falei assim, calma, vamos correr, depois resolve. E o Gustavo chegou também, eu falei, vamos correr, depois a gente vê o que faz. Se eu errei, me desclassifica. Se o Gustavo acertou, errou, erro dele, e vamos ver o que acontece no final. E saí correr igual um doido ali.
né? Corri forte, né? Tanto é que chegou até a parte da subida ali, né? No quilômetro 2,700 mais ou menos, eu tava com um ritmo de 3,18 mais ou menos, tava forte ali, sabe? Aí subiu, desceu, continuei forte, mas a hora que começou a apontar na ponte lá, né? Na reta, faltando uns 400 metros para chegar. Aí eu comecei a ver a turma ali, pá, e pensar, putz, né? Não é uma vitória assim, né? Que vai ser vitoriosa de verdade, né? Vai ser uma vitória que caiu no meu colo, né? E não ia mudar nada se eu ganhasse ou não. E eu quis deixar isso aí pro Gustavo. É um moleque que tá crescendo no esporte, tem muito para viver ainda. Eu já vivi bastante, vou viver mais um pouco ainda, né? E então foi um momento de pensando, tá os pais, tá os amigos, os parentes, o pessoal que treina com ele, né? Todo mundo ali para assistir ele. Ele é o herói da cidade, né? Assim, pode Da dizer. casa, né? Aí foi o que eu falei depois, assim, talvez se fosse em Londrina, eu não deixaria, porque até tô em casa, mas não Sim. estava na minha casa ali, né, pode-se dizer. Então, foi esse meu pensamento ali de fazer algo bom ali, e ele ia ganhar de qualquer forma de mim nessa prova. Eu não consegui ler todos os comentários, e os comentários dos comentários eu também não li todos. A média dos comentários, ele falou muito em dom, em caráter. Como é que é? E aí vale para os dois, né? O Gustavo que já está trilhando já essa sequência aí, o Viana que já está há um tempo aí já no caminho. Como é que é para você, Viana, essa questão do se tem a ver o caráter da competição? Tem alguma diferença? Dá para separar isso dentro de uma competição? Dá. E assim, é que eu não explanei nada, mas eu já fui muito prejudicado dentro das competições por descumprimento de regra, desrespeito. É um fato inusitado, vou falar aqui no Powerman 2015 ou 16, não lembro. Eu puxei todo o pelote que era sem vácuo, tinha 5 caras no meu vácuo. Teve atleta que parou de pedalar e depois foi brigar comigo. Eu não subi no pódio. E o cara achou que estava certo, ganhou a prova, eu fiquei em terceiro, quarto, não lembro agora o momento, né? Então são situações assim, principalmente hoje eu brigo muito com questão de vácuo, porque eu sou um cara que tem um pedal bom e é tudo disso aí, né, como meio para se alavancar. Então teve momentos aí do Powerman aí que eu acho que depois do que aconteceu, que era em Floripa, ele até saiu de lá, foi para Indaiatuba, né, por essa questão, mas eu lembro que foi um cenário assim bem forte também, que repercutiu bastante, sabe? Né? Então, tem tudo a ver, cara. Eu sempre sou assim de jogo limpo, né? Anti-drogas, cumprimento de regra. Às vezes a gente descumpre regra sem querer. Eu já algumas vezes passei a linha do desmonte ali e tomei penalização. Mas porque eu passei ali despercebido. Certo. É regra, ué. Fazer o quê? Mas eu tento ser o mais claro, mais transparente possível nas provas aí. Como é que é para você essa questão dá para diferenciar o caráter da competitividade, né, da competição? Cara, eu acho que o caráter respeita acima de tudo, né? Acima do próprio pódio ali. Bastante gente está falando sobre o valor. Eu mesmo nem sabia que tinha dinheiro na prova. Então, cara, eu acho que o caráter, o respeito que o Viana teve nessa prova é algo incrível. É muito difícil hoje a gente ver isso, né? É muito difícil você abdicar de uma vitória por um erro de atleta. Então, por exemplo, eu errei e ele se abdicou a vitória dele para mim. Então, isso foi, eu acho que o principal, é bem mais acima da vitória. Bastante gente falando, né, que eu não puxei o Viana junto, mas, cara, eu tava fazendo muita força. Tipo, porque eu queria buscar o Viana ainda. Eu sou competitivo, então, tipo, eu falei, não, eu tô errado, mas eu vou buscar o Viana, porque eu só fui entender que eu tava errado quando tava no KM1, mais ou menos, ali, primeiro, segundo, porque, tipo, até lá eu tava certo, entendeu? Eu até falei pro Viana, eu falei, cara, você tá errado. Então, tipo, até lá o Viana era seu inimigo mortal. Exatamente. E só depois que eu comecei a assimilar e falei, não, eu tô errado e eu vou ter que buscar, vou ter que fazer alguma coisa para reagir. E eu conheço bem o percurso do Lago ali, eu sei que o Viana corre muito, é um baita corredor, eu admiro ele muito por causa disso. Você é campeão mundial, né, de duatlon? Foi ano passado, campeão mundial, ano passado na Espanha, de duatlon, né? E primeira parte ali é 10 km de corrida. E eu fui o primeiro amador a fazer o melhor 10K do mundo esse dia. Que massa, que massa. Então, eu sabia já sobre que o Viana corre muito, a gente tem já essa visão. Eu estudo muito meus adversários, então a gente mesmo se conhece. E eu sabia, cara, eu vou ter que fugir da bike do Viana. Então, toda vez que eu passava por ele, eu contava o tempo. Então, a gente tem mais essa malícia. Eu falei, cara, eu tô conseguindo abrir um gap dele. E isso é a experiência de prova, né? Competitividade, não tem como tirar isso de mim.
E na corrida eu falei, nossa, cara, como que eu vou pegar o Viana agora se ele corre muito? E quando eu vi ele na subidinha lá, acho que lá era com o quê? Uns 4 km, Viana, mais ou menos? 800 até o 3.800, mais ou menos ali. Isso, mais ou menos. Aí eu falei, cara, não tem como buscar mais, e ali meio que eu aceitei o segundo lugar. E quando eu vi o Viana, eu tava, cara, não sei se vocês viram, mas minha boca tava até sangrando, porque tanto que eu mordi de raiva na corrida, cara, porque é um erro meu, eu não gosto de errar, né? E, cara, tava com muita raiva, eu tava querendo buscar cada vez mais o Viana, mas era uma raiva boa, sabe? Uma raiva saudável ali para conseguir buscar o primeiro lugar. E quando eu vi o Viana ali, eu falei, não, eu aceitei já o segundo lugar, eu sabia que eu não ia conseguir mais buscar. Só que quando eu vi ele parado, sério, foi algo que eu falei, cara, incrível. Tipo, eu nem tive reação na hora, porque eu tava meio atordoado ainda, tava meio tonto. E quando eu vi ele parado ali, eu falei, cara, é diferente. O esporte é muito sobre isso também, é muito sobre o caráter da pessoa no dia e o respeito dela. Então, igual a Viana falou, ele ganhando aqui ontem ou não mudaria muito, mas o que ele fez ontem mudou muito. Então, eu imagino que isso vai ser muito bom para a próxima geração e também para todo mundo conseguir ter mais consciência que não é somente a vitória, e sim como que você faz para conseguir essa vitória. E o que ele fez, cara, foi realmente incrível. Eu consegui responder alguns, né, que nem eu já falei antes nos comentários lá. E um que eu fiz questão de responder é que foi assim, mas o erro foi, não cita nomes, né, mas o erro foi do Gustavo, porque o Gustavo que errou, o problema é dele. Se ele tivesse dado uma volta a menos, teria sido desclassificado. Mas já que ele deu uma volta a mais, o problema é dele. Então não tem nada de honra, caráter, nada disso, foi erro e ponto final. Mas aqui a gente não está falando do erro do outro, né, do erro do Gustavo, a gente está falando da decisão que foi tomada pelo segundo colocado, pelo Viana, do que ele vai fazer com o erro do outro. Então, o que eu achei que foi o diferencial ali, que acho que fez até para mim, né, porque quando você tem uma coisa na mão, você já tem uma situação definida, que foi o erro. Né? A partir daí, a decisão passou a ser exclusivamente sua, né, Viana? Sua. Foi sua e ponto, e acabou. Então, a sua decisão gerou toda essa repercussão e toda essa conversa. E um comentário que eu separei foi que falou mas quem ficou para trás parece que estava cagando para a atitude do primeiro, que estava em primeiro e parou. E ali, quem estava ali sabe que não foi nada disso, né? Mas comenta com você a palavra, Gustavo. Então, é igual eu comentei antes, né? Porque eu tava fazendo muita força. Então, quando você tá fazendo muita força, cara, quase que eu não vi o Viana ali, porque eu vim já da lateral. Falei, cara, agora é só aceitar o meu segundo lugar aqui e ir pra chegada. E quando eu vi ele, cara, você não tem meio que uma reação, né? Porque, tipo, eu não imaginaria que ele iria parar, não tinha nem noção disso. Porque, igual eu comentei, foi um erro meu. Então, tipo, fez o erro, paguei ali, entende? Não tenho muito o que fazer. E quando você vê o seu adversário, ele conseguir, pensar que a vitória para ele, às vezes, quando ele deita no travesseiro, não seria tão bom, cara, isso aí é absurdo, porque é muito difícil pessoas que têm essa atitude hoje, né? Então, sério, quando eu vivi na parada, eu não tive nenhuma reação, só bati na mão dele e fui para a chegada ali. E nossa, foi bem legal. Foi bem, bem legal, porque isso mostra muito quem é o Viana, né? Então, eu acho que agora a gente meio que tira o esporte de lado e mostra muito a pessoa que o Viana é. É uma baita pessoa, eu conheço cada vez mais ele agora por conta das provas, e eu tô começando nisso, né? Então, tipo, eu tô há 3 anos no profissional. Eu tenho o máximo respeito pelo Viana, porque ele tá há 19 anos aí já, eu acho. Então, olha a bagagem que ele tem. Eu tenho muito para aprender ainda. E isso é muito bom porque eu vou conseguir levar isso para a minha caminhada. Então, eu acho que essa também foi a mensagem que ele quis passar para mim. Porque ele não falou nada, né? Ele só mostrou a atitude dele e mostrou como o esporte é tão valioso. E isso foi uma educação para mim, né? Para mim levar isso para minha carreira agora. E o Viana tem essa consciência hoje, Viana? Eu até estava falando um pouco com o Gustavo antes, né, de você entrar, tipo, que vocês conversaram um pouco depois da prova, teve uma resenha ali, mas que nada parecido do que poderia estar para vir, né? Você teve em algum segundo ali, você teve alguma sensação de que, putz, o Gustavo nem me agradeceu? Não, de forma alguma. Eu não fiz isso aí pensando
um benefício, nada, assim, sabe? Eu fiz porque conheço o Gustavo, admiro o trabalho que ele faz, ele mostra bem os dias de treino dele, é esforçado, vai crescer muito, ele vem da natação, então vai demorar um pouquinho madurar na corrida, mas vai chegar lá, com experiência, errando, aprendendo, né? Então, foi mais por respeito a ele também, né? Independente assim do que aconteceu lá, é porque também era o Gustavo, né? Às vezes, se fosse outro atleta, não sei também, mas foi o que aconteceu naquele momento, naquele segundo, aquele dia, aquela situação, né? Então, é isso, é pela pessoa também. Eu já me dou por satisfeito, acho que já está valendo o que a gente está colocando aqui. Eu até descarto, ou não vou dizer que eu desprezo, porque muito dos comentários, deixa eu até abrir um aqui, só para exemplificar, porque eles comentam que, mas houve o erro, é uma competição, existem regras, e as regras têm que ser cumpridas, né? Só que a intenção para prestar esse tipo de homenagem é justamente pelo extra-regra, né? Que é uma atitude que não está no parâmetro, né? Não é teórico, né? Não está planejado. Valeu para isso, porque, por exemplo, uma reflexão, se fosse no futebol e o zagueiro errasse, o atacante não ia chutar a bola, são coisas totalmente diferentes, né? Mas aí teve um que falou assim, o segundo não trapaceou, não cortou caminho, não foi injusto. O primeiro não atrapalhou por fatores externos, foi um erro pessoal, assim como poderia ter errado na estratégia, na nutrição, no equipamento. E, por fim, quem garante que não seria ultrapassado na corrida, né? Mas, enfim, tudo são vários comentários que a gente às vezes não entende o estado da pessoa que estava lá, né? Do outro lado da tela comentando, e tão pouco de quem estava ali dentro da linha, né? Quem estava competindo, que no caso foram vocês dois, os personagens que fizeram a diferença, eu acho que na vida de muita gente, viu? Parabenizar o Viana, o Gustavo, porque foi um prazer muito grande estar lá junto com vocês, assistindo e torcendo também, viu? Não, tem comentário e mensagem que eu não consigo nem abrir até agora. Eu vou ter que ir devagarzinho, né? Depois alguns eu respondo, mas tem muita gente ali mesmo, muito mesmo. E muito mais positivo que negativo. É isso aí. Isso é verdade. Eu até olhei alguma coisa assim, porque o que faz mais diferença nesse caso é o que chama atenção, é a grande ou é pequena minoria, né? Porque foram muitos poucos comentários e alguns que a gente até vale a pena dar uma elencada só para dar uma pitadinha, mas é aqueles que não vale a pena nem dar muita atenção. Mas eu queria parabenizar e agradecer por esse bate-papo aí, agradecer agora, só para a gente atualizar no momento, a gente está deixa eu até abrir aqui agora, no momento a gente está com 1,2 milhão de views, né? E 94 mil curtidas, 3 mil comentários, 22 mil encaminhamentos. Os três aqui, eu que coloquei lá, mas vocês foram os personagens e o mérito é todo de vocês. Graças à história de vocês, a gente está atingindo muita gente, muito atleta, e a gente está colocando muita sementinha na cabeça desses atletas que estão vindo aí para se justificar, para ter uma visão diferenciada do que pode ser o esporte também. Bom, vou deixar o Viana terminar o feriado, né, Viana? Aproveita com a família aí, Gustavo, bons treinos, e mais uma vez, obrigado. E só para a gente finalizar, qual que é a última prova, a próxima prova? Vocês vão estar em Caiobá? Eu vou correr Caiobá, o brasileiro. Agora, dia 22, né? É domingo agora. Domingo. E o Sesc, vocês vão estar no Sesc? Vou também. E eu vou correr também o circuito profissional do Ironman esse ano. Então eu largo agora brasileiro, aí eu largo 70.3 Curitiba, fico a semana lá e largo o Sesc. Que legal, muito bom. E o Viana vai estar no Sesc também? Não tô. Nesse dia vai ter um duatlon aqui na cidade ao lado, então eu vou levar alguns alunos, né? Igual eu fiz em Cascavel. O meu objetivo de Cascavel foi levar alguns alunos estreantes, né, para vivenciar o triatlo, porque eles vão para Caiobá fazer o TH3 em abril. Então foi uma prévia ali, eles já estrearem no lago para depois encarar o mar, né? Então foi meio que, né, um processo, né, um ensinamento. E então eu vou estar aqui em Arapongas no duatlon também, curtinho, para regional, para também movimentar o pessoal aqui da assessoria. E estou tentando ainda ver se eu faço Curitiba, o 70.3, e tem o TH3 em abril. TH3 em abril. Muito bom. Que bom. Fico feliz. A Dani veio comentar aqui que eles colocaram no Boa Noite Paraná, é isso? Sim. Mandaram RPC Paraná, então a gente está no ar também. Legal.
Obrigado, É isso aí. gente. Ó, bons treinos e divirtam-se, né? Porque a melhor parte do treino é fazer as provas, né? É, Tudo aí, obrigado pela homenagem aí, pelo vídeo, pela força. Está sendo muito positivo para mim, para o Gustavo também. Então, tem que aproveitar esse momento aí de transmitir essa mensagem boa aí para as pessoas. É isso aí. Eu que agradeço. é isso aí, quero agradecer a vocês também, agradecer ao Viana, porque ontem foi um dia bem especial para mim, então eu tenho certeza que vou levar isso aí para a vida, e somente agradecer, cara, obrigado mesmo, porque isso mostrou muito mais que um simples pódio, e sim mostrou a pessoa que você é para mim, e o caráter que você tem foi algo bem especial que eu vou levar para minha vida. É isso aí. O que eu posso puder ajudar quem está tentando ter mais experiência, eu sempre ajudo, cara. Esse é meu lema, de sempre estar tentando ajudar de alguma forma. Então, que bom que foi positivo aí. E pode ter certeza que você vai crescer muito aí no esporte. Eu sei que você. Então, tá no caminho certo. Isso aí, tamo junto. Valeu. Boa Obrigado, noite. gente. Valeu, hein? Até mais. Obrigado. Falou.